aí, tudo bem? Meu nome é Natan, sou pastor da Igreja Batista Esperança e hoje eu quero falar sobre confiando ou depositando minha vida em Deus, confiando em Deus, dependência em Deus. E eu espero que seja de bom proveito para a sua vida. É importante, sabe, você confiar em Deus. Que você tenha uma vida de confiança em Deus. Eu quero que você tenha um momento antes da palavra de oração. Eu quero que você tenha esta possibilidade de comunhão com Deus. Porque é uma coisa incrível, sabe? Ele restaura muita coisa em nós. E aí, gente, tudo bem? Bom dia. Deus possa estar abençoando cada um. Orei por você, Odovina. Orei para a irmã Eleonora. Oro por cada um da nossa igreja. Oro por aqueles que são meus mantenedores na oração. Aqueles que estão assistindo nossos vídeos. Oro por todos vocês diariamente. E ainda há pouco eu estava orando por você. E hoje nós vamos falar sobre vivendo na dependência de Deus. É interessante que eu estava conversando com Margarete e perguntei o seguinte: Margarete, qual o tema que você sugere para que eu fale nesta sexta-feira? Eu sugiro 2 temas. Um foi a respeito da gratidão, mas como eu já tinha falado sobre esse assunto, você mesmo sabendo que ele é inesgotável, eu escolhi o segundo, que é viver na dependência de Deus. E o que envolve este assunto? E como viver na dependência de Deus? Isso é possível? Olha só, eu quero explicar a você que temos escolhido temas que geralmente são temas que são muito bons para sermões, para púlpito, para a igreja, pois temos mais tempo para explanar a respeito dele. Porém, todavia, no entanto, eu tenho colocado estes assuntos, pois breve eu até estarei usando também como mensagens quando retornarmos ao culto. Mas serão mais completos e com mais tempo. Mas será que estamos preparados para vivermos na dependência de Deus? É algo simples. Eu quero dizer para você que não é fácil. Pois primeiro você precisa se esvaziar. O que a Bíblia diz a respeito da fé? A fé significa que estamos dando substância às coisas esperadas e provamos estas, ainda que não a vejamos. J.B. Phillips. Ora, a fé significa que temos confiança total nas coisas que esperamos, significa ter certeza das coisas que não podemos ver. A NVI diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A linguagem de hoje: a fé é a certeza das coisas que vamos receber e das coisas que esperamos é a prova do que vamos receber. E a Bíblia Thompson, que é a Bíblia que eu uso atualmente, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Fé não é fechar os olhos e dizer, vai dar certo ou tem que acontecer. Não é o pensamento positivo nem confissão positiva.
Você não vai repetir 3 vezes, e virar cambalhotas e pular 3 ondas para acontecer. Fé não é isso. O alicerce da fé são as promessas da palavra de Deus. A fé na Bíblia está sempre ligada à confiança que o homem deposita na palavra de Deus vivo. Fé é algo verdadeiro. E nós confiamos no Deus vivo, que Ele é fiel e verdadeiro. Números 23, 19, Tito 1, 2. Em momentos como o que estamos vivendo, viver na dependência de Deus é coisa séria e muito difícil. Existem pessoas que, por exemplo, não fazem algumas coisas por acharem que não seria fé, mas irresponsabilidade ou loucura. Mas sabe, na realidade, fé é confiar, depositar a esperança em Deus, independente se parece loucura ou não para alguns. Acontecem certas situações em nossas vidas, no nosso dia a dia, com as quais precisamos aprender a lidar, porque nem tudo é tão fácil como pensamos ou esperamos. Muitos crentes, ao pregar a respeito de Jesus, prometem algo diferente do que está na Bíblia. Muitos vêm para a igreja a fim de receber bens materiais e, como não acontece desta forma, eles se decepcionam com o Evangelho e largam a igreja. É interessante isso, né? Já contei sobre uma mulher que deixou o Evangelho porque prometeram algo para ela e ela não conseguiu. A maioria destas pessoas estão querendo receber e alcançar satisfação total de maneira fácil. Todos buscam felicidade plena e saúde perfeita. No afã de satisfazer os seus desejos, usam muitas vezes métodos errados ou exageram na prática do mesmo. E acabam gerando situações piores de angústia, de depressão ou agressividade porque não conseguem o que almejam. Viver na dependência de Deus não é armar uma rede por ter fé. Você tem que fazer sua parte. Não pode esperar cair de paraquedas. Deus está sempre à frente, abrindo portas para aqueles que neles confiam. Pode ter certeza disso. Eu sempre comento com minha esposa o seguinte, que tanto eu como ela não recebemos nada de forma fácil. Somos batalhadores, que não cansamos de trabalhar, somos trabalhadores e trabalhamos arduamente, e nem por isso deixamos de confiar em Deus, nem por isso deixamos de viver na dependência de Deus. E é por isso que muitas vezes, mesmo não sendo fácil, elas se tornam fáceis. Pode crer. Elas só não são fáceis para aqueles que não descansam no Senhor. Uma das coisas que nos afetam muito no que tange em viver na dependência de Deus é a questão do medo. Mas lembre-se do que é a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, como diz Hebreus 11:1. E dentre muitas emoções do nosso estado afetivo está o medo. O medo é expresso por uma inquietação diante de um perigo. Essa emoção também tem o seu lado positivo, pois o medo é um meio de defesa porque protege o homem de muitos males e de cometer muitas coisas impensáveis. Quando confiamos, quando dependemos de Deus, parece que temos ânimo para tudo. E o ânimo, ele produz resistência e também o mecanismo motivador para se encontrar uma boa saída, confiando em Deus. Foi Jesus que ensinou: tem de bom ânimo, João 16:33. Quando olhamos para Deus, os problemas passam a ser algo simplesmente a ser resolvido. Quando olhamos para o problema, focamos somente nele, fica muito mais difícil porque esquecemos do que Deus pode fazer. Mas como focamos nosso olhar em Deus, devemos nos relembrar das bênçãos alcançadas e podemos observar que, como do nada, tivemos a vitória. É interessante que Paulo sugere que foquemos o nosso olhar para as coisas melhores. Além das bênçãos espirituais, coloque seu olhar para a vitória que já alcançou em Cristo.
Quantas coisas você já alcançou confiando em Deus? Cura, novo emprego, etc. Levante os olhos da fé e observe as mãos de Deus cheias de bênçãos para quem espera nele. Faça assim. Está com problema? Está passando por dificuldade? Confia nele, entrega nele. Eu quero concluir da seguinte forma. Quando nós olhamos para os homens de Deus, os heróis da fé, lemos lá em Hebreus 11:38 que podemos ver o seguinte: homens dos quais o mundo não era digno. O que ele quis dizer com isso? Que a estrutura espiritual e confiabilidade deles em Deus fez com que fosse de uma cidade superior, parece que fosse como se fosse de outro planeta. A ideia também é que o mundo não oferecia hospitalidade compatível com o exemplo de fé e confiança dessas pessoas formidáveis. Então, grandes nuvens de testemunhas, Hebreus 12:1, é um exemplo para nós. O Deus dele é o nosso Deus. Eles tiveram fé e confiaram em Deus. E por isso obtiveram bom testemunho e alcançaram a graça do Senhor. Então oremos para que o Senhor aumente a nossa fé. Como anda a sua confiança em Deus? Você tem confiado em Deus para viver? Gente, isso é muito difícil. A tua conta está para vencer amanhã. A tua conta está para inspirar. Você tem que pagar o carnê e você não tem dinheiro, mas você coloca ali em oração e consegue. Irmãos, tem acontecido muito isso comigo. Eu estou sem receber dinheiro, mas eu tenho colocado diante de Deus e Deus tem levantado pessoas para me ajudar. Eu tenho convicção que Deus vai fazer o mesmo com você, mas você precisa confiar no Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque estamos em Tua presença e Tu falaste ao nosso coração neste momento. Abençoe nossas vidas, que possamos viver confiando em Ti e temos certeza que teremos vida e vida em abundância, Pai. Fica, Senhor, conosco, perdoa os nossos pecados, abençoe cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Pra ti, descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém.
tudo bem.